Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa noite, irmãos, é uma noite sublime. Glória a Deus. Estava ali com esse último louvor. Se pudéssemos aqui convidar você para tomar uma decisão com o Senhor, certamente poderíamos fazer aqui o apelo, fazermos aqui a decisão e confissão de fé, porque depois de um louvor desse, de uma ministração dessa, Deus já falou com você nessa noite. Glória a Deus por isso. Mas, irmão, nós temos nessa noite uma proposta da parte de Deus com relação à sua palavra. Abra a tua Bíblia em Coríntios, capítulo 11, concernente à Santa Ceia do Senhor. E queremos aqui hoje falar desse atributo, falar desse elementos chamado pão e vinho. Paulo diz assim no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero nesta noite, irmãos, vos falar acerca da palavra de Deus. Eu preciso voltar um pouco em um plano de Deus de salvação para a humanidade. Por que a ceia? O versículo 25, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele também diz para comer em memória de mim. No versículo 24, a parte final do versículo 24. Grifa isso aí, capítulo 24, versículo 24, do mesmo capítulo 11. Parte final. Fazer isto em memória de mim. Havia um ritual no povo judeu, povo hebreu, pelo pecado da humanidade. Matava-se um novilho, um bode, um cabrito, mas não poderia ter um cordeiro, mas não poderia ter manchas, não poderia ter defeito, não poderia ter nenhum defeito, não poderia ser manco, aleijado, coxo, cego. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito para o sacrifício. E esse cordeiro era imolado, morto e sacrificado a Deus, para que o povo, o pecado fosse coberto.
fosse perdoado. Porque Romanos diz que o homem pecou e destituído está da glória de Deus, afastado de Deus, separado de Deus. Eu quero nessa noite que nós venhamos entender o valor desse sacrifício de Jesus Cristo. O cordeiro era morto uma vez, e por todo ano vinha-se a família para fazer sacrifícios pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Havia necessidade de matar sempre um cordeiro, oferecer em sacrifício ao Deus de Israel. Mas a Bíblia também vai dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o castigo vem sobre o homem. Uma vez em pecado, morto em delitos, não havia salvação para o homem. O pecado era somente coberto diante de Deus através do sacrifício, mas não havia salvação para o homem. O homem estava condenado, o homem e a mulher, a morrer e aí morar eternamente no Hades, no inferno. Mas a Bíblia diz que Deus envia o Senhor Jesus como sacrifício perfeito. João Batista está batizando no Jordão. João Batista está batizando e ele estava batizando as pessoas que vinham a ele, porque o batismo de água é arrependimento de pecados. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, há necessidade de passar pelo batismo em águas. O batismo em água também se torna um testemunho público que você é uma nova pessoa, que você está arrependido de viver uma vida dissoluta em pecado, em delito, longe da presença de Deus. Então, quando você está pronto a reconhecer que você necessita de ser batizado em águas, João pregava o batismo do arrependimento. Nós vemos que outrora nas nossas outras religiões pagãs, batiza-se pessoas que não têm consciência do pecado, não tem consciência que ele está em delito. Mas o pecado se chama de água, se chama arrependimento. E também é uma confissão pública que você quer Jesus, que você se decidiu a servir ao Senhor Jesus. Jesus tem um encontro pessoal com Nicodemos, um mestre em Israel, um príncipe em Israel. E Jesus diz para ele: Nicodemos, para ver o reino dos céus, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Há um novo nascimento, um novo surgimento em Cristo Jesus, um novo entendimento em Cristo Jesus. Então, o homem e a mulher, não havia salvação, não havia perdão para a salvação eterna. Mas a Bíblia diz: onde operou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus foi tão generoso, Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão grande, que Ele nos amou, mesmo em pecado, mesmo em delito, mesmo submerso ao mundo de pecado e de miséria. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de uma maneira ímpar, de uma maneira incondicional. O amor de Deus é incondicional. A Bíblia diz em Salmos que Deus nunca nos tratou segundo os nossos pecados. Deus, Ele faz o contrário, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu
para nos dar vida em Deus. E agora ele está na última instrução, da última Santa Ceia. Os 4 evangelhos narram a última ceia. E a última ceia acontece a traição. A última ceia, diz a Bíblia, Jesus, depois que foi traído, uma pessoa que o traiu, eu vejo nessa passagem um ensinamento de Deus, do Mestre Jesus, para mim e para você. Ele é o maior líder que já existiu na face da terra, Jesus Cristo. Não existe líder maior do que Jesus. Mestre em excelência para ensinar. E ele traz um ensinamento para nós. Depois de que ele foi traído, ele tomou o pão. E diz a Bíblia, ele tendo dado graça. Ô irmão, que lição de Deus. Que lição. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia, você que tem o seu ministério, você que tem a sua chamada, te prepara, porque haverá traição, haverá pessoas que dentro da tua caminhada, você não é melhor do que Jesus, eu não sou melhor do que Jesus, não há alguém nessa terra que é melhor do que Jesus. E ele no seu ministério, na última Santa Ceia, ele foi traído. Diz aqui o versículo. Paulo diz, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo, Paulo traz um ensinamento para a igreja de Corinto. Deixa eu contextualizar você, deixa eu trazer o pano de fundo desta passagem de Coríntio. Paulo estava ensinando a igreja de Coríntio, porque eles celebravam a Páscoa, e as famílias traziam refeições, comidas fartas, para comer, e pessoas abastadas, pessoas ricas, traziam muitos alimentos, e fazia-se um banquete naquele dia, naquela celebração da festa. De sorte que Paulo, ele vai dizer para a igreja de Corinto: nisto não vos louvo, porque não ajuntais para melhor, mas para pior. Porque muitos comiam e muitos ficavam sem comer nada. Os mais pobres, os menos desfavorecidos, eles não tinham como trazer alimento para o dia todo. Então Paulo traz um ensinamento para a igreja de Corinto. Ele diz no versículo 23: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus na última ceia, diz aqui a Bíblia que Jesus sai para o Getsêmani. Aí você já viu pregar sobre a via dolorosa do mestre. Ele sai para o monte, para Getsêmani, e ele começa em agonia. A Bíblia diz que ele começa a suar muito, e o suor, as gotas do suor se transformam em sangue. Tamanha era a agonia, tamanha era o sofrimento, tamanha era a dor que ele estava ali fazendo. Mas Isaías, coloca para a gente aí Isaías 53, vai narrar Jesus. 53 ou 55, deixa eu ver aqui.
Glória a Deus. Isaías vai narrar Jesus. Isaías vai narrar Jesus ao caminho da cruz. (53), né, pastor? Olha aqui que ele vai falar sobre Jesus, versículo 2. Versículo 2 vai narrar Jesus, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, era o rejeitado entre todos os homens de dores, de que o que padece, e com um dos que os homens esconde o rosto, ele é desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi levado, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviou pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você sabe que Jesus, eu vejo que a Santa Ceia retrata muito o valor que eu e você damos ao Senhor pelo seu sacrifício. Ele vai dizer que isso aqui é o meu corpo. O pão representa o meu corpo. O meu corpo que foi moído. O meu corpo que foi humilhado, que foi esbofeteado. Ah, irmão, você não sabe. Alguém aqui já viu aquele filme Mel Gibson sobre a crucificação de Cristo? Teve pessoas que desmaiou. Teve pessoas que teve que sair da sala do cinema porque não aguentou, irmão. Eu estava na cadeira, queria voar nos soldados. Eu estava sentado na cadeira vendo o filme, eu queria voar nos caras, para não bater no meu mestre, para não bater em Jesus. É muito sério, irmão. É muito forte aquele filme. Chicotadas, açoite, apanhou muito, foi cuspido, humilhado, maltratado. E ele, como o cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Tu não é o Cristo, tu não é o Cristo, tu não é o Filho de Deus. E ele, caminho da cruz, cuspiram nele, açoitaram, bateram nele, e ele foi ali na cruz, moído pelas nossas iniquidades. Diz a Bíblia que o corpo de Cristo, que é simbolicamente aqui configurado ao pão, representa o seu corpo. Mas ele vai dizer no versículo 24, a parte final que nós lemos no capítulo em Coríntios, que diz: em memória de mim. Todas as vezes que você for fazer, faça em memória de Jesus. Versículo 24, a última parte diz: fazer isto em memória de mim. Eu fui procurar o que significa memória, em memória de mim. Quando você
sepulta alguém, você coloca em memória o nome da pessoa que está naquele túmulo, naquela túmula, no cemitério, naquela cova fria. Nasceu no ano tal, morreu no ano tal, jaz aqui nesse lugar, em memória, fulano de tal. Quando um dos noivos vai fazer o convite e alguém, os pais, o pai, a mãe, não existe mais, coloca lá em memória, seus filhos vos chamam para a cerimônia religiosa dos seus laços matrimoniais, mas o pai não existe mais, aí bota lá, fulano de tal em memória. Mas eu, procurando entender isso, Paulo vai dizer que há muitos no meio de vós que come e bebe para a sua própria condenação. Paulo ensinando a igreja em Corinto. Vamos ler mais? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte até que ele venha. Versículo 27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Uma pessoa, Paulo ensinando a igreja em Corinto, uma pessoa que não dá valor ao sacrifício de Cristo, que o corpo do Senhor é santo. Uma pessoa que não sabe discernir. Versículo 28. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo para examinar e não comer e não beber. Examine se há alguma coisa que está te impedindo você comer, você beber do corpo, do pão e do vinho. Você tem que examinar, pedir perdão ao corpo de Cristo, pedir perdão ao Senhor, e assim comer do pão e beber o cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30. Por esta razão, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo está trazendo um ensinamento à igreja de Coríntio, que é em memória de Cristo. Quando você se dirige à Santa Ceia, à mesa da ceia, você tem que trazer em memória a morte e a ressurreição. E você tem que ter em memória que Ele está próximo, que Ele está vindo, que você está aguardando. Foi cantado nessa noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só está esperando, João disse, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. João vai falar isso. Mas em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que a noiva e o Espírito diz, ora vem Senhor Jesus. Você sabe quem é a noiva? A noiva, levanta a tua mão aí, a noiva é você. Você sabe que o Espírito está clamando pela vinda do Senhor? É o Espírito Santo. Porque Jesus rogou o Pai e Deus enviou o Espírito Santo para ficar com a igreja até a consumação dos séculos. Então, quando comemoramos a Santa Ceia, quando celebramos a Santa Ceia, nós temos que ter isso em mente. É em memória do Senhor. No final do seu ministério terreno, Jesus instrui os seus 12 discípulos
a prepararem uma ampla sala no andar superior de uma casa, para celebrar a Páscoa judaica, que começaria depois do pôr do sol. Ele sabia que estaria a última vez em que se sentaria à mesa com eles, para comemorar o que ele próprio faria naquele dia, bem como para o benefício de toda a família humana, a ser cumprido o devido tempo. A instrução da Páscoa para o judeu foi a última praga que foi lançada no Egito. A última praga que foi lançada sobre o Egito, houve sacrifício. Colocaram um sangue do animal nos umbrais das portas, porque o anjo da morte viria sobre todo o Egito e mataria, dizimava todos os primogênitos. E todo aquele que não tinha marca do sangue na sua casa, o anjo da morte mataria o seu primogênito. A Páscoa para os judeus significa a saída do Egito. A praga a última praga dos primogênitos. E a Bíblia vai dizer que o anjo da morte foi solto. O anjo da morte recebeu uma ordem imperativa de Deus e desceu. E quando chegou no Egito, ele começou a dizimar todos os primogênitos, dos animais até o homem mais graduado, até o poderoso faraó. Aí se dá a Páscoa. O que significa Páscoa? Significa saída. O faraó chamou Moisés e disse: vai adorar esse teu Deus, leva esse povo daqui, sai logo com esse povo daqui, vai embora. E eles ficaram lá sepultando os seus mortos, e eles ficaram lá chorando a morte dos seus primogênitos. Jesus é a Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado, sacrificado e morto, para eu e você termos vidas, e vidas em abundância em Deus. Quando eu e você temos essa consciência, irmãos, quando nós temos essa consciência, o pecado te incomoda, o pecado dói em você, o pecado te constrange, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está comigo nessa noite? Diga glória a Deus. Você vai morar na nova Canaã de Deus, na região celestial com Deus. Você não está caminhando para a sepultura eterna, você está caminhando para encontrar com Jesus nos ares. É em memória dele, é em memória dele. Grande foi o preço, grande foi o valor da entrega, do sacrifício, para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Ele enviou seu único filho, seu filho unigênito do Pai, para morrer por mim, para morrer por você, para termos direito a moradas eternas, viver eternamente com Deus, com o Senhor. Aleluia. Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, examine-se a si mesmo, e depois coma e beba desse cálice. Jesus vai falar que o seu cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando nós bebemos o suco da uva, que é a representatividade do sangue derramado por nós, quando olhamos para o sacrifício do sangue, nós vamos entender que teve um preço, que teve uma pessoa que morreu em meu lugar, em seu lugar, uma pessoa que morreu, se entregou a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele se humilhou,
a mais humilhação que você possa imaginar. Ele não usurpou por ser Deus, mas antes, diz a Bíblia que ele se humilhou a estado de servo, para servir, para amar. Ele morreu por amor. Ele morreu por te amar, por me amar. Nessa noite, ao comer esse pão, ao beber esse cálice, fazei em memória dele, o que ele fez por mim, o que ele fez por você. Louvado seja o nome do Senhor, porque é ele que te garante vida eterna, é ele que te garante os céus. A Bíblia diz que o véu, irmão, que separava o santo dos santos, na morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu rasgou-se, de alto a baixo, acabou a separação, acabou o distanciamento. Você agora tem acesso a Deus, diga glória a Deus. Eu e você temos acesso a Deus, através do sangue, através do sacrifício que Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando para mim, Deus está falando para você. Chegou, acabou o tempo da inércia. Acabou o tempo da inércia. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado tem anestesiado muitas pessoas. O pecado tem anestesiado muita gente que não tem mais acessibilidade. Quando chega diante da ceia do Senhor, acha que é um ato comum. Parece que tornou um ato comum. Nós estávamos orando aqui de manhã, uma glória de Deus invadiu este lugar. Glória a Deus, quanto veio aqui nessa manhã, recebeu de Deus, irmão. Deus está falando, ministrando nas manhãs de domingo aqui. Eu fosse você, não perderia. Eu fosse você, não perderia, não ficaria de fora da oração. Eu sei que ontem, sábado, teve uma atividade da igreja. Isso é considerado, é louvável que as irmãs estejam em casa descansando. Mas eu estou falando para aqueles que não têm vindo. E o pastor comentou um ato aqui, quando Moisés, ele se achega perto da sarça. Os historiadores dizem que na Palestina isso era comum. Fogo a qualquer hora do dia, porque o sol na Palestina era muito escaldante, e havia aqueles capim-mato seco. Qualquer hora daquela hora o fogo lambia aquilo ali, isso era comum. Mas uma coisa chamou a atenção de Moisés. Ele ficou observando isso por alguns minutos, por algumas horas. Ele observava que a sarça que estava pegando fogo, ela não consumia, pastor, ela não se acabava. O fogo estava diante da sarça, o fogo pegava naquele capim, naquele mato, mas não consumia, o fogo ainda estava ali. Porque era comum o fogo queimar e se acabar. Mas havia um mistério no meio da sarça. Oh, aleluia, quantos estão entendendo pelo Espírito Santo? Moisés se dirige até a sarça. Moisés chega na sarça e quer entrar na sarça. Moisés quer entrar na sarça para ver aquele mistério. E quando ele chega próximo, Deus fala, Deus brada do meio da sarça. Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Oh, irmão, Deus quer mostrar sarça pegando fogo. Deus quer mostrar mistério de Deus na tua vida. Deus quer se revelar para você. Moisés, comigo o negócio é diferente. Tira primeiro as sandálias. Eu estava nessa manhã meditando. Poxa, mas se ele tira a sandália, se ele coloca os pés no fogo, ia pegar fogo, não sei quantos graus de temperatura. Moisés entrar ali com aqueles pés sem sandália, no meio daquela sarça,
mas aquela sarça era um fogo diferente, era um fogo do céu, era mistério de Deus. Aleluia. Minha oração nessa noite é para que Deus mostre e revele para você em mistério. Quantos querem ver mistério de Deus? Quanto quer que Deus se revele para você? Alabandarabahai, tira a sandália dos pés. Sandália significa que você perdeu a sensibilidade, mas quando você tira, você tem sensibilidade. Talvez você já ouviu aqui várias pessoas pregarem sobre os vales de osso seco. Mas volta um pouquinho, rebobina o filme. Antes de virar vale de osso seco, aqueles ossos eles tinham nervo, aqueles ossos tinham pele, aqueles ossos tinham tendões, aqueles ossos tinham carne. Por que que chegou aquele estado? Porque faltou a sensibilidade. Pega essa. Tem gente que não está mais com a sensibilidade. Está se aproximando da santa ceia, da mesa do Senhor de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmão, era para a gente estar aqui chorando de joelho, dizendo: Senhor, eu quero participar, eu quero fazer parte do teu pão, do teu corpo. Aleluia, eu estou aqui por inteiro. Aleluia. Irmão, tem muita coisa para falar. Ele foi traído. Aleluia. Mas ele deu graça. Aleluia. Não olhe para a traição. Não olhe para as percas. Olhe para Jesus. E o homem, Jesus deu graça. E tendo dado graça, ele pegou o pão e partiu. Aleluia. E quando Jesus parte, ele reparte. E ele diz: coma, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em minha memória. Aí lembra de mim, lembra quando eu fui chicoteado por você, pessoal, o ministério da igreja Reviver em Pedotiba. Lembra quando eu levei os açoites? Lembra quando o soldado romano, ele enfiou a lança no meu corpo? Lembra dos pregos? Alguns historiadores vão dizer que Paulo, quando prega, quando diz que eu estou crucificado com Cristo, ele remete ao dia que Jesus foi crucificado e diz: espera aí, bota a minha mão também junto com a dele, arranca o prego aí, coloca diante com a dele também. Eu estou crucificado com Cristo, crucifica aqui também, coloca os pregos aqui também, coloca os pregos também. Aleluia. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Nessa noite, diante desta palavra, Paulo diz: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Deus não quer perder nenhum, irmão. Quando somos julgados, somos disciplinados. Ou seja, aqui está falando sobre você estar sendo repreendido pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Oh, irmão, que diferença tem? Hoje eu li o livro de Judas. Você sabe quantos capítulos tem um livro de Judas? Quem pode chutar aí? Judas é um capítulo só. Abra comigo Judas, antes de Apocalipse. E eu vou encerrar nessa noite essa palavra. Glória a Deus. Que o Senhor venha ministrar o teu coração nessa noite dessa palavra. Santa Ceia é o cerimonial mais importante da igreja.
coloque a tua melhor roupa. Se você puder, ao vir para cá, coloque a sua melhor roupa. Se você puder, os obreiros dessa casa, se puder vir ataviado. É a celebração da ceia do Senhor. É a santa ceia do Senhor. Vamos dar ênfase. Vamos ter respeito. Vamos ter reverência a esse ato. É em memória de Cristo. Exemplos de ímpio, a partir do versículo 5. Exemplos de ímpio. Quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo quanto vês por todos, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirado-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sobre as trevas. Isso aqui está falando sobre os anjos caídos, os anjos que o Senhor expulsou do céu, porque não havia mais, já tinha perdido o respeito, já tinha perdido o temor a Deus. Quando Lucifer põe na cabeça da terça parte para seguir eles, diz a Bíblia que o Senhor já expulsou esses demônios para morar em treva, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Verso 7, como Sodoma e Gomorra, a cidade circunvizinha, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguiram após outras carnes, são postas para exemplo do fogo eterno e sofrerão punições. Ora, este da mesma sorte, qual os sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Esses são os espíritos que estão tentando usar a pessoa, mente. O diabo está aí, irmão, querendo usar mente, coração de pessoas, para ser insubordinados. Contudo, o anjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O anjo Miguel disse para ele, né, pastor? O Senhor te repreenda. Este, porém, quanto a tudo o que não entende, difama. Esse, porém, difama em tudo. E quando a tudo o que compreende, por instinto natural, como bruto, sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelos caminhos de Caim. Pessoas estão no mundo, irmão, caminho de Caim, de homicida, matando os irmãos, ferindo os irmãos. A Bíblia diz que aquele que ama o seu irmão, que ama a Deus e odeia o seu irmão, como pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão? Não podemos dizer que o amor do Pai está nele. Versículo, o motivo de ganância, por motivo de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão, vocês sabem, Balaão foi aquele profeta chamado por Baraque para amaldiçoar o povo de Deus. O que tem saído da tua boca é bênção ou maldição? Você tem abençoado ou amaldiçoado? Filho de Balaão. E apareceram na revolta de Coré. Coré, diz a Bíblia que a família de Coré, os rebeldes de Coré, diz a Bíblia que a terra abriu e engoliu a família de Coré. Para os rebeldes, para aqueles que andam em rebeldia, em desobediência.
Estes também são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, blanqueando-se junto sem qualquer recalque. Pastores que a si mesmo se apacenta, nuvens sem água. Já viu? Não é aqui no nosso caso, mas quem planta espera a chuva. Aí vem aquela nuvem de chuva. O pessoal festeja, faz tudo, mas quando ela vem, não tem água. Só aparência. Ontem eu estava ouvindo um pastor falar sobre aquele fruto que nós falamos aqui na escola dominical. O crente sem um fruto, ele estava falando, é como fake news, mensagem falsa. O crente sem um fruto do Espírito é como fake news. É uma coisa que não é. Irmão, o dia do Senhor está voltando. O grande, terrível dia do Senhor. Aleluia. Versículo 24 do mesmo capítulo de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Levanta a tua mão direita. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar como exultação, imaculado diante da sua glória. Versículo 25, ao único nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor da glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora é, para todos os séculos. Amém. Glória a Deus. Naquele grande dia ele dirá: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai. Oh, aleluia, oh, aleluia. Você está guardando isso? Ele te chamar pelo nome, ele dizer: vinde, entra para o gozo do teu Senhor. Oh, aleluia. Nessa noite, essa reflexão de Deus para mim e para a tua vida. Oh, aleluia. Viva hoje como Jesus voltasse hoje ainda. Como que Jesus voltasse hoje ainda.